Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês isso que eu falo sobre a investigação da nossa mente e toda a confusão que vem com relação a essa questão da investigação da mente, né? Para mim ainda é muito confuso, principalmente porque eu contei para vocês que eu tenho essa tendência a racionalizar os processos, eu tenho uma tendência a intelectualizar, né, aquilo que eu tô aprendendo, eu tenho uma tendência a tentar entender muito mais do que tentar vivenciar e colocar na prática. Então esse é um exercício assim que para mim está acontecendo no momento de transferir tudo isso que eu chamo de espiritualidade, de autoconhecimento, de transferir assim de um nível muito mental, racional, de compreensão intelectual para um lugar de vivência, de experimentação, de investigação mesmo, propriamente dito, no sentido de investigação experimental. Então eu queria contar para vocês algo que eu li ontem no livro que eu tô lendo, que se chama Alegre Sabedoria. É um livro do Mingyur Rinpoche, é um livro que trata de meditação. Então, nesse capítulo específico, ele estava falando de uma prática de observação dos pensamentos, né? Então, durante uma prática de meditação ou durante o nosso dia a dia, e eu acho que isso que é muito legal, assim, de transferir, né, essa prática da meditação formal para o nosso dia a dia, mas enfim, ele estava falando de observar todos os pensamentos que se manifestam na nossa mente, né? E nisso ele conta um conto, né, de uma pessoa, de um soldado que foi atingido por uma flecha envenenada numa guerra, né, numa batalha, sei lá o que. E aí nesse conto que está em um dos sutras, né, então o Buda conta que essa pessoa foi atingida, né, esse soldado foi atingido por uma flecha e quando o médico chegou para tirar a flecha e para extrair o veneno, esse soldado ele falou assim: não, calma, antes de você tirar essa flecha, eu quero saber o nome da pessoa que atirou essa flecha. Não, mas antes de você atirar essa flecha, eu quero saber o nome da aldeia de onde essa pessoa veio e o nome dos pais dessa pessoa, o nome dos avós dessa pessoa que atirou a flecha em mim. Não, mas antes de você tirar essa flecha, eu quero saber o material com que essa flecha foi feita, de qual era o pássaro de que vinha, dono dessas penas, de onde veio essa madeira para a flecha. E o conto conta, né, assim, que no final ele fez tantas perguntas, ele queria saber tantas coisas a respeito daquela flecha, que quando o médico finalmente pôde extrair aquela flecha do corpo dele, ele já tinha morrido. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que num processo em que a gente vive de emoção, de pensamento, o que acontece, né? Seja num processo de meditação formal, uma prática de meditação formal, ou seja no nosso dia a dia, né? O que eu vejo, por exemplo, com as pessoas que vêm para um processo terapêutico comigo, né? Eu vejo assim que nós todos temos uma tendência, principalmente, né, talvez, assim, seja até uma abordagem terapêutica muito utilizada, buscar as causas do que se sente hoje, buscar a causa em algum evento acontecido na infância, né? Então esse é um exemplo que eu estou trazendo, ou seja, a gente começa a analisar, se eu sou assim, 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 assim hoje, é porque durante toda a minha vida aconteceu isso e mais aquilo, e aí quando eu era pequena, a minha avó falou tal coisa e isso ficou gravado na minha mente, então hoje eu vivo esse processo assim, assim, assado, e aí o que acontece? A gente se perde do simples. E qual que é o simples? O simples é uma sensação corporal. E até você pode praticar isso, por exemplo, numa sessão de meditação formal, onde você senta e você tenta se conectar com as sensações do teu corpo, presta atenção. Então, por exemplo, né, hoje eu estava aqui, aí estava lá me conectando com a sensação do meu corpo e é muito sutil, a gente não percebe. Mas aí eu senti alguma coisa no abdômen. E aí, assim, uma coisa muscular. E aí eu penso assim, puxa, mas por que eu tô sentindo isso? Será que é porque eu fiz exercício? Nossa, mas eu não fiz abdominal e tal. E aí, pronto, me perdi num processo de pensamento, que eu chamo de um processo de investigação. Eu tento, entre aspas, investigar qual que é a causa daquela minha sensação corporal e eu não percebo que mais uma vez eu me perdi nesse mundo dos pensamentos, eu me perdi nesse mundo da análise e eu me esqueci do simples, que o simples era o quê? Sentir a sensação corporal. Então nós cada vez mais nos afastamos das sensações, nos afastamos daquilo que é muito simples, né? Então, por exemplo, numa coisa
sei lá, eu tô sentindo alguma coisa que eu nomeio de raiva, né? Eu dou o nome de raiva. Quando eu dou o nome de raiva, já de alguma forma eu tô atrelando algum pensamento e dando algum significado para aquilo que eu tô sentindo. De repente, aquilo que eu tô chamando de raiva é um pulso, como é que eu falo? Um punho cerrado. De repente eu tô com o punho cerrado e falo, nossa, tô com raiva. Aí o que eu faço? De novo, eu vou pra essa investigação. Por que eu tô com raiva? Mas é porque fulano, não sei o quê, nananana. E aí o que acontece? Se eu me concentro pura e simplesmente no simples, na sensação física, né? E eu sinto aquilo lá, de repente eu vejo que aquilo que eu chamo de raiva, ou sei lá o quê, que aquilo vai passar como um fluxo do rio. E talvez, no momento que isso passou, as perguntas sobre de onde veio essa raiva, por que eu sinto essa raiva, elas já vão perder até o sentido. Porque a gente vai começar a entender nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autoinvestigação, que diferente daquilo que a gente pensa que todos esses sentimentos, esses pensamentos são muito individuais e são algo exclusivos meus. Eu, Juliana, sinto tudo isso porque isso e isso e aquilo, muito específico, muito pontual. Mas a gente vai perceber que não é bem assim, que na nossa ampla consciência, na nossa mente, que na verdade é um mar, aparecem muitas ondas que também é de uma mente universal, ou seja, não é algo específico meu, é do tipo, eu posso olhar para aquilo e falar assim, nossa, é assim que os seres sentem raiva. É isso que as pessoas se referem como sendo a raiva. E não assim, essa é a minha raiva por algo específico que aconteceu comigo nesse sentido. Então, o que eu queria trazer como reflexão para esse vídeo é assim, como que a gente faz um processo investigativo mesmo, no sentido de sentir e experimental, prático, experimental, voltar para o simples e não achar que investigar alguma coisa é tentar achar a causa e condição que criou aquela sensação que simplesmente, se eu observar, ela simplesmente brotou. Né? Então, até é muito engraçado, porque, por exemplo, quando a gente vive algo muito, muito, muito legal, seja no que for, né? A gente, sei lá, numa prática de meditação, a gente senta e sente paz, sei lá, sente alegria, sente alguma coisa nesse sentido, a gente vai tentar repetir a mesma ação para que eu sinta essa paz, essa alegria, seja lá o que for que eu tenha sentido numa prática de meditação. E aí, por quê? Porque eu não percebo que aquilo simplesmente brotou. Eu acredito que foi o meu comportamento, que foi uma ação que trouxe aquilo. Aí eu vou tentar repetir, de repente eu vou ficar frustrado, porque eu faço a mesmíssima meditação, com a mesmíssima respiração e a sensação é totalmente diferente. Porque eu não percebo que aquilo brotou não da prática em si, mas brotou de um lugar da minha mente que eu não tenho controle. Então, qual que é o exercício da nossa meditação, do nosso processo de autoconhecimento? É conhecer todas essas manifestações da minha mente e não me casar com essas manifestações achando que aquilo sou eu e não seguir o fluxo dessas manifestações e agir de acordo com isso que está se manifestando. Então, era isso que eu queria trazer hoje como reflexão para você, para mim, e até o próximo vídeo. Boa semana. Namastê!